Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Eu sou o Dr. Estevão Bittar, sou neurocientista, estou aqui para conversar com você sobre o assunto mais importante, que é a educação dos nossos filhos. Bom, com frequência nós recebemos perguntas de pais e mães que acompanham o nosso programa, perguntas relativas à educação de filhos. Na semana passada, inclusive, nós abrimos um canal lá no Instagram para que as pessoas também pudessem enviar novas dúvidas. E o que nós vamos fazer neste episódio e nos próximos é criar um espaço para que eu possa ir respondendo algumas dessas perguntas que chegam até nós, sempre na esperança de que as respostas aqui oferecidas possam ser úteis também para você. Você que às vezes está atravessando situações semelhantes e que a resposta então pode acabar trazendo alguma luz aí pelo seu caminho. E a primeira pergunta que nós vamos responder aqui hoje é uma pergunta muito recorrente, que é: como lidar com a birra? É uma pergunta que foi enviada por uma mãe e é um tema tão importante que nós até já produzimos um episódio aqui para falar especificamente sobre isso. Se não me engano, foi o segundo episódio do nosso podcast, quando nós falamos sobre como a neurociência explica a birra e explica a pirraça. E o que nós conversamos ali naquele momento é que para entender a birra, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que, ao lidar com uma criança, nós estamos lidando com um ser cujo cérebro está em processo de desenvolvimento. Então não adianta a gente achar que o cérebro da criança funciona como o nosso cérebro. Não. O cérebro da criança está em processo de formação e, ao longo desse processo de formação, ele vai adquirindo gradualmente novas funções. Mas existem funções que esse cérebro demora muito a adquirir. Uma das funções, por exemplo, que o cérebro humano demora a desenvolver é a função da autorregulação emocional. Eu, como adulto, por exemplo, quando eu me frustro com alguma situação, eu possuo um cérebro que me ajuda a lidar melhor com a minha frustração. Então eu consigo controlar o meu sentimento de frustração, controlar até certo grau o mau humor e a irritabilidade, e assim eu continuo perseverando até chegar ao meu objetivo. Mas fazer isso é uma competência complexa que, quando a criança é ainda muito pequena, é uma competência que ela não possui. Então, quando nós temos uma criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, nós temos que entender que nós estamos lidando com uma criança que não possui a mesma capacidade de autorregulação que nós adultos possuímos. É uma criança que também não possui a mesma capacidade de autocontrole. É uma criança que também tem mais dificuldade do que nós de esperar uma recompensa. Os adultos, de forma geral, eles são capazes de aguardar uma recompensa. Nós, por exemplo, muitas vezes trabalhamos o mês inteiro sabendo que a nossa remuneração vai ser realizada, o salário vai cair na conta no fim do mês. Então, você trabalha o mês inteiro para uma recompensa que vai chegar para você depois de um mês, lá no fim do mês, ou no começo do mês seguinte. Para a criança pequena, isso é impensável. A criança não é capaz de fazer algo para obter uma recompensa daqui 30 dias ou mesmo daqui 1 dia. A criança ela busca muitas vezes a recompensa imediata porque as regiões do cérebro dela que vão ajudá-la lá na frente a trabalhar em prol de um objetivo futuro ainda estão em desenvolvimento. E o que acontece como resultado de tudo isso é que, por não ter ainda capacidade de autorregulação emocional desenvolvida, por não ter ainda capacidade de autocontrole desenvolvida, por não ter ainda capacidade de aguardar algum tempo até receber uma recompensa, a criança acaba expressando a sua frustração, os seus desejos, as suas necessidades, o seu imediatismo, de uma forma que às vezes é mais dramática, é mais barulhenta, mas isso é normal. Isso é parte do desenvolvimento da criança, isso é parte do que significa ser criança. Nós não devemos nos assustar com isso. Uma outra coisa que nós temos que lembrar também é que a criança ainda está com a sua competência da comunicação em processo também de desenvolvimento.
Uma coisa que às vezes é muito fácil para um adulto comunicar, para uma criança pode ser muito mais difícil. A criança pode ter dificuldade de expressar as suas necessidades. Às vezes a criança pode ter uma dificuldade maior até de entender quais são suas necessidades. Acontece também com nós adultos, às vezes, mas com a criança isso acontece o tempo todo. E o que a gente chama de birra, o que a gente chama de pirraça, muitas e muitas vezes são apenas manifestações naturais desse cérebro que está em desenvolvimento. Desse cérebro que ainda é tão pequenininho, mas que já tem vontades muito grandes, já tem emoções muito grandes, e aí essas emoções extravasam e os recursos cerebrais que deveriam ajudar a criança a controlar esse extravasamento das emoções simplesmente ainda não estão adequadamente desenvolvidos. E aí isso requer de nós pais, certamente, muita compreensão, muita paciência, muita tolerância. Quando uma criança de 1, 2, 3 anos tem uma explosão emocional e começa a fazer birra, a primeira coisa que nós temos que fazer é manter a calma, entendendo que a criança não está fazendo isso para nos provocar, ela não está fazendo isso para testar os nossos limites, ela está fazendo isso porque ela tem um cérebro em desenvolvimento. Conseguindo manter a calma, nós temos que passar para o segundo passo, que é estabelecer uma conexão emocional com a criança e acalmar essa criança. Aliás, é assim que essa criança, aos poucos, vai aprender a acalmar a si própria. Quando nós acalmamos uma criança, acolhemos uma criança, nós estamos ensinando para essa criança, através do nosso exemplo, através do nosso modelo, como ela pode futuramente acalmar a si mesma. E aí, a partir do momento em que essa criança já está mais calma, que a gente conseguiu colocar a bola no chão, aí sim, esse é o momento em que nós vamos ajudar essa criança a se comunicar melhor. Por que você está fazendo birra? O que você quer? E aí, se a criança fala que ela quer alguma coisa que naquele momento você não pode dar por alguma razão qualquer, talvez até pelo bem dela, ela quer comer mais doce e não está na hora do almoço, ou ela quer um brinquedo e você não pode dar aquele brinquedo, aí é a hora onde você vai explicar para a criança de uma forma adequada à idade dela por qual razão você vai ou não vai fazer aquilo que ela está pedindo naquele momento. E aí você faz isso com calma, sabendo que durante a sua explicação ela pode voltar a ter uma outra explosão emocional, mas você repete o processo. Mantenha a sua calma, conecta-se emocionalmente com a criança, ensina a criança a se acalmar e continua explicando da maneira que ela entenda e ajudando essa criança também a desenvolver as suas próprias competências. Agora, o que acontece quando a birra é comum em uma criança mais velha? Vamos agora falar de uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, porque essa mãe que nos enviou a pergunta, nós não sabemos qual é a idade do filho dela, ou da filha, mas vamos supor que seja uma criança de 5, 6, 7 anos de idade. Aí, nesse caso, a nossa avaliação já pode ser um pouco diferente. Uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade já é uma criança que precisa ter uma competência, uma capacidade um pouco mais desenvolvida de autocontrole, de autorregulação, não num nível ainda como aquele que existe em nós adultos, mas um pouco mais estabelecida. Nós esperamos que essa criança tenha mais capacidade de se comunicar também, de aguardar uma recompensa, de entender e respeitar as regras. E aí, nesse caso, pode ser que a birra, a pirraça, já tenha se tornado não uma manifestação de um cérebro em desenvolvimento, como acontece lá na criança que é muito pequena, mas sim uma estratégia comportamental para obter o que ela quer na hora que ela quer e para burlar as regras. Então, nesse caso, com crianças mais velhas, precisa ser entendido qual é a função desse comportamento, qual é a função da birra. Será que essa criança ela não desenvolveu o autocontrole que ela deveria já ter desenvolvido nessa idade? Será que essa criança ainda não desenvolveu as habilidades, a competência de comunicação para expressar adequadamente o que ela quer? Ou será que essa criança ela não aceita as regras e ela se opõe às regras, talvez porque as regras não tenham sido adequadamente explicadas, estabelecidas e asseguradas pelos pais, pelos familiares? Aí então o tratamento já passa a ser diferente. Aí nós precisamos sentar com essa criança e explicar quais são as regras, trabalhar com essa criança para desenvolver competências de comunicação melhores, trabalhar com essa criança para desenvolver estratégias de autocontrole,
mas de qualquer forma entendendo que o desenvolvimento de um ser humano é um processo longo, um processo que só se completa lá no final da adolescência, no começo da vida adulta. Esse é o momento em que a arquitetura básica do nosso cérebro já está estabelecida e que até lá nós temos que entender cada caso, entender que na criança pequena a birra às vezes é simplesmente uma consequência de não ter ali ainda os circuitos neurais necessários para que a criança reaja de forma diferente a uma frustração ou a uma necessidade, mas à medida que a criança envelhece, a gente tem que ir subindo a régua e exigindo cada vez mais que essa criança tenha um comportamento mais adequado e um repertório de competências melhor estabelecido. Vamos responder aqui agora a nossa segunda pergunta. Como proteger o meu filho do bullying? Aqui também nós temos uma pergunta muito relevante, porque o bullying, infelizmente, é um fenômeno muito disseminado, muito comum. O que é o bullying? O bullying é uma violência insistente, repetitiva, praticada contra uma pessoa. Essa pessoa pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser até um adulto. Existem adultos que são vítimas de bullying. Existem adultos que cometem bullying contra outros adultos. Existem adultos que cometem bullying contra crianças. Crianças cometem bullying contra crianças, praticam bullying. Existe também criança que pratica bullying contra adulto. Então, as relações de bullying elas acontecem praticamente em todas as direções. Mas a definição é sempre a mesma. Essa violência repetitiva que se manifesta de várias maneiras. O bullying pode se manifestar na forma da agressão física, pode se manifestar na forma da agressão verbal. O bullying muitas vezes acontece na forma do isolamento social, quando o grupo isola um indivíduo e aquele indivíduo, então, ele não é convidado a participar das atividades, se ele faz uma pergunta, ele não é respondido. Um processo de exclusão de alguém, o que faz com que a pessoa se sinta solitária, se sinta desvalorizada. O bullying pode se manifestar também na forma de piadas humilhantes, piadas depreciativas, piadas desagradáveis, que fazem com que a pessoa que é alvo daquelas piadas tenha o seu senso de valor pessoal diminuído. Então, existem todas essas formas de manifestação, mas tudo isso são formas de violência, violências que são praticadas, formas de violência que são praticadas contra alguém. E uma coisa que nós sabemos hoje é que o bullying é um problema sério que pode desencadear várias consequências para a saúde mental e emocional da pessoa que é atingida. Antigamente, as pessoas normalizavam o bullying, falavam, é assim mesmo, criança é assim mesmo, na escola as crianças são cruéis e se maltratam, isso faz parte. Hoje nós sabemos que não é bem assim. O bullying, na verdade, ele tem o efeito de gerar na pessoa que é vítima de bullying um constante sentimento de ameaça e de insegurança. E aí, nós temos lá no nosso cérebro um botãozinho que aciona sempre que nós estamos diante de uma ameaça. Então, a pessoa que é vítima do bullying, ela está com esse alarme constantemente ativado. E isso faz com que a pessoa tenha uma série de prejuízos. Pode predispor, por exemplo, ao desenvolvimento de um quadro de depressão. Certamente o bullying gera consequências na vida escolar e no desempenho escolar da criança que é afetada. E, às vezes, até consequências mais extremas, como tantas vezes nós vemos acontecendo. Então, esse é um quadro geral do que é o bullying. Quais são as manifestações, quais são as consequências. Agora, como lidar com o bullying? A primeira coisa que nós precisamos fazer é educar os nossos filhos sobre o que é o bullying. Porque, às vezes, a criança que é vítima de bullying, ela não entende o que está acontecendo. Ela percebe que está sendo maltratada, ela percebe que ela se sente ameaçada, mas talvez ela não entenda que aquilo é grave, ela não entende que aquilo é errado, ela pode até achar que é culpa dela, ela pode achar que quem está errado é ela e que os outros estão certos, ela pode achar que a vida é aquilo mesmo, porque a criança ela ainda é tão pequena que ela não tem muito referencial sobre como a vida pode ser.
E se ela já começa a vida escolar e logo nos primeiros anos da vida escolar ela já é exposta a situações de bullying, ela pode achar que é isso mesmo, a escola é assim mesmo. E cria uma visão distorcida, normalizando aquilo que faz tão mal a ela. Então o primeiro passo é educar as crianças sobre o que é o bullying. Mostrar por meio de histórias, de livros, de exemplos que isso acontece. Mostrar que às vezes as crianças maltratam alguém, explicar quais são as diferentes formas de maltrato, porque o maltrato não é só bater. Uma criança pode achar que o maltrato é só a agressão física, mas temos que explicar que a agressão também verbal é o isolamento, é a piada depreciativa, é a humilhação pública. Então, mostrar para a criança que o bullying existe, explicar como o bullying pode se manifestar, isso tudo já é importante para que quando a criança estiver inserida em uma situação na qual ela é vítima de bullying, ela consiga fazer uma leitura mais adequada sobre o que está acontecendo. Ela consiga entender que aquilo é errado, que aquilo não deveria estar acontecendo e que o errado não é ela, o errado é o outro que está sendo um valentão com ela. Então, estabelecido isso, a segunda coisa que nós devemos fazer é transmitir para a criança uma enorme segurança para que, se ela for em algum momento vítima de bullying, ela possa conversar conosco. É muito comum que as crianças vítimas de bullying, elas não contem para ninguém sobre a situação que elas estão enfrentando. Seja porque elas sentem que tudo isso que está acontecendo é por culpa delas, ou às vezes elas sentem que se elas contarem para algum adulto o que está acontecendo, o problema pode ficar ainda pior. A criança pode ter medo, por exemplo, de que ao contar para o pai ou para a mãe o que está acontecendo, que o pai e a mãe briguem com ela e falem: por que você não reage? A culpa é sua. Ou tem medo que o pai e a mãe possam chegar lá na escola e fazer um escândalo e depois aquilo vai acabar piorando a situação. Então, todos esses receios da criança, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser dissolvidos para que a criança enxergue nos seus pais um porto seguro, pessoas nas quais ela pode confiar, pessoas que ela pode chegar ali, contar o que ela está vivendo, sabendo que os pais vão ouvir com calma, vão ouvir sem reações exageradas, sem reações impulsivas, tempestuosas, explosivas, sem fazer nada que piore a situação, sem julgar o filho, que é a vítima nesse caso. Então, esse ambiente de segurança precisa ser criado. Quando a criança percebe que existe isso, e é importante que os pais sejam até muito ativos nesse processo, converse com seu filho, como está na escola, como é a sua relação com seus amigos, você se sente bem na escola, você gosta de ir para a escola. Nós precisamos ser muito ativos também na observação do comportamento dos nossos filhos, porque a criança que é vítima de bullying, ela exibe sinais de que algo errado está acontecendo. Ela começa a ficar relutante na hora de ir para a escola, ela não quer mais ir para a escola, ela perde prazer em algumas atividades, às vezes ela se torna mais fechada, mais introspectiva, ela pode, por exemplo, começar a ter menos fome ou ter o sono mais alterado. Nós temos que ficar atentos a isso, nós temos que conversar com a criança, perguntar como está a vida dela na escola, se ela gosta da escola. Transmitir toda essa segurança, deixar claro: olha, você pode conversar comigo, sinta-se seguro para conversar comigo. E quando um problema é detectado, aí então nós como pais temos que procurar a escola, conversar com os responsáveis na escola e entender qual é a política anti-bullying daquela escola. Toda escola precisa ter uma política anti-bullying. Então a escola já precisa ter um plano traçado. Como lidar com situações como essa? E aí, então, é importante que os pais exijam da escola que a escola tenha uma estratégia para lidar com bullying e que a escola implemente efetivamente essa estratégia. E aí os pais devem, então, acompanhar quais são as medidas que a escola está adotando para resolver o problema. Se a escola repetidamente falha em resolver o problema, pode chegar a uma situação extrema na qual é necessário trocar o filho de escola, porque o que não pode acontecer é a criança ficar diariamente sendo exposta a um ambiente na qual ela se sente ameaçada, na qual ela se sente exposta, na qual ela se sente humilhada, na qual ela se sente insegura. Então, os pais devem, retomando aqui tudo que eu falei e resumindo em 3 pontos. Em primeiro lugar, eduque o seu filho sobre o bullying. Em segundo lugar,
crie um contexto no qual o seu filho sinta-se seguro para conversar com você se em algum momento o bullying ocorrer com ele. Em terceiro lugar, quando alguma coisa assim acontecer, vá até a escola, exija que a escola tenha um plano, exija que a escola implemente esse plano, acompanhe isso, e se a escola falhar em resolver o problema, busque então medidas mais definitivas para que o seu filho não passe por essa situação que é tão tóxica, tão prejudicial para o desenvolvimento de uma criança. Bom, vamos responder aqui. Na verdade, nós temos aqui várias outras perguntas, mas eu acabei de verificar o nosso tempo e eu acho que a gente não vai ter tempo aqui para abordar em profundidade as próximas perguntas, mas tudo bem. Nos próximos episódios nós vamos retomar essas perguntas que nós temos recebido, vamos continuar respondendo aqui as perguntas. Eu espero que as respostas que eu ofereci hoje possam de alguma maneira ser úteis para você que talvez esteja atravessando situações semelhantes. Hoje nós falamos de birra, nós falamos de bullying. No programa que vem nós podemos falar sobre dificuldades escolares e vários outros temas que têm chegado aqui até nós. Então, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Se você tem uma dúvida também, mande para mim lá pelo Instagram. Você pode mandar uma mensagem privada. De vez em quando a gente abre lá também o espaço para perguntas. Você pode enviar a sua pergunta. Fique tranquilo para enviar a sua pergunta. Como você viu, nós não expomos a identidade de ninguém. Você vai ser mantido ou mantida em uma total situação de anonimato. Se a sua pergunta tiver detalhes que possam de alguma maneira levar à sua identificação, nós vamos omitir esses detalhes e responder aqui a essência da sua pergunta, porque se o problema que você atravessa é um problema que outras pessoas também atravessam, então pode ser importante e útil a gente falar aqui sobre isso publicamente. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.